Salve, salve turminha! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, os familiares de vocês também estejam bem, que os mais antigos estejam se vacinando e que logo chegue vacina para todos. E é isso. Galera, dando sequência nas nossas aulas de perspectiva, né? Falando ainda sobre perspectiva com ponto de fuga. Hoje nós vamos fazer um desenho bem interessante. E aí o professorzinho aqui montou uma base para vocês desse desenho, tá? E aí eu peço para que vocês reproduzam esta base aqui. E aí, uma coisa muito importante, tá? Por que tem duas cores, professor? Por que está em azul e o outro está meio que num tom de vinho? O que está em azul é o pavimento térreo. Seriam dois blocos. E a gente tem um outro pavimento, que é o segundo pavimento, né? O primeiro superior, que é esse que está desenhado com essa linhazinha meio vinho. E ele está apoiado sobre esses outros dois blocos, tá? Professor, não entendi. Como é que é isso? Eu tenho dois blocos aqui e eu tenho um bloco em cima. Deixa eu ver se eu tenho uns volumes aqui, eu monto para vocês. 1 minuto. Tenho. Não é exatamente isso, pessoal, mas só para vocês entenderem, porque isso aqui é algo totalmente diferente. Então eu tenho um bloco, eu tenho um outro bloco, claro que ele é menor, né? E eu tenho outro que está, esse está bem amassado, desculpa, pessoal. Outro que vem e fica em cima, tá? Então é isso, eu tenho dois blocos aqui apoiados e um outro bloco que se apoia sobre os outros dois. Não são nessas medidas, isso aqui é só para exemplificar para vocês. Então vamos lá dando sequência. Eu já anotei as medidas. E aí para vocês entenderem. Esse bloco aqui, ele tem 12 metros. Só que da linha do plano do quadro, ele tem 6 metros para um lado, 6 metros para o outro. E ele tem 4 metros de largura. O outro bloco, ele está distante, né? De um bloco para o outro eu tenho 6 metros. Ele tem também 4 metros de largura, ele tem 9 metros de comprimento, só que ele tem 6, por isso que ele está alinhado, e ele passa 3 do plano do quadro. E o bloco que está acima, que é o bloco superior, ele tem 10 metros por 6 também. E aí, como eu tenho 6 aqui no meio, ele está exatamente igual no apoio, ele está passando 2 metros para cima desse primeiro bloco e passando 2 metros para cima desse bloco. Então ele tem 2, vou até marcar aqui, para facilitar, ele tem 2, 6 e 2, ou seja, 10 metros, tá? Aqui é a minha linha do plano do quadro, o professorzinho já marcou aonde está o observador. O observador está a 2 metros desse ponto e a 9 em linha reta. E o observador está com uma altura de 2 metros. Este bloco e este bloco tem 3 metros de altura. E esse bloco de cima que está apoiado, ele nasce nos 3, mas ele tem 6 metros de altura. Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Então vamos começar o nosso exercício. Né? Então, primeira coisa, montem a base. Segunda coisa, façam a linha da terra, tá? Notem que o professorzinho deixou um espaço ó, aqui, ó. Esse é um espaço aleatório, mas se vocês quiserem copiar o do professorzinho, eu deixei aqui mais ou menos 5 centímetros por aí, tá? Sobrando 5, 6 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu irei marcar a minha linha do horizonte. Professor, mas quanto eu coloco de altura da minha linha do horizonte a partir da minha linha da terra?
Simples, né, galera? Se eu tenho o meu observador a 2 metros de altura, a minha linha do horizonte, e eu estou usando a escala 1/100, estará também a 2. Então eu marco aqui o 2, venho com a minha régua paralela e está aqui. E o que eu fiz é a minha linha do horizonte. Tá aqui, certo? Agora eu vou marcar o meu ponto de fuga, né, pessoal? Aonde está o meu ponto de fuga? Muito fácil, muito tranquilo. Eu vou descer, ó, do meu ponto do observador até cruzar com a minha linha da Terra. Então, ó, professor, eu tenho que fazer a caneta e eu posso fazer a lápis. Pode fazer tudo a lápis. Eu estou fazendo algumas coisas a caneta apenas para ajudar na compreensão. Esse aqui é o meu ponto de fuga, tá? Então, vou marcar aqui, ó, meu PF1, meu ponto de fuga, porque um ponto de fuga apenas. Então, legal. Eu já sei que todas as minhas linhas, elas irão convergir, né? As minhas linhas convergentes, elas virão para esse ponto de fuga, certo? Agora, para fazer o exercício, pessoal, a gente precisa sempre na nossa cabeça pensar de forma prática e racional como é que eu vou construindo o desenho de forma mais simples, mais ágil e para que eu não me perca na construção do mesmo, né? Então eu não saio fazendo os pontos de forma aleatória, né? Eu vou sempre fazendo os pontos. Então eu vou começar aqui, ó. Eu vou desenhar qual primeiro? Ah, antes disso tem uma coisa que é muito importante, muito importante. O observador, apesar de estar aqui, né? Então imaginem nós, né? Seres humanos, o nosso ângulo de visão, o quanto a gente consegue ver de um objeto, né? Ele não consegue ultrapassar 60 graus. Então o que eu estou fazendo, ó? Se eu tenho essa linha aqui, ó, daqui para cá eu vou ter mais ou menos 30, ó, mais ou menos não, tem exatamente 30 porque é o mesmo ângulo. E aqui, ó, mais 30. Então, isso aqui é mais ou menos o que eu vejo. Eu não consigo ver essa frente inteira, neste caso, porque eu estou muito próximo do meu objeto. Se eu estivesse mais distante do meu objeto, ó, deixa eu tirar a paralela daqui, mas se eu tivesse aqui embaixo, ó, tá vendo? Eu com certeza, ó, conseguiria ver o meu objeto como um todo. Mas como eu estou mais próximo do meu objeto, eu considero aqui, ó, 60. E esse aqui é o meu ângulo de visão, tá? Então, o que eu vou começar desenhando, pessoal? Lembrem-se, né, que o professorzinho, aliás, vocês se lembram que o professorzinho falou na aula anterior que tudo aquilo que toca o plano do quadro, ele está em VG. E o que é o VG? Verdadeira grandeza. E se ele está em verdadeira grandeza, isso é muito legal para nós, porque nós iremos utilizar as medidas reais, aquilo que está sendo nos passado. Então, se eu tenho aqui algumas coisas que estão cruzando a verdadeira grandeza, é a partir delas que eu inicio o meu desenho, tá? Então, o que eu tenho que estar cruzando? Vamos começar de modo mais simples e racional, né, nesse momento. Então, eu vou começar, ó, eu tenho marcar de caneta, eu vou começar por este ponto, ó. Vou começar por este ponto aqui, ó, tá? Eu vou chamar esses pontos, eu vou chamar esse aqui, ó, de bloco, tudo bem, vou inverter, desculpa, pessoal. Esse é o bloco A, esse é o bloco B, e este é o bloco C, só para facilitar a compreensão do nosso desenho. Então eu vou começar pelo bloco A, eu vou chamar esse aqui, ó,
de ponto A1 e esse aqui eu vou chamar de ponto A2, só para facilitar a compreensão do nosso desenho. Então vamos começar por eles. O que eu vou fazer? Se eles estão em verdadeira grandeza, eu já vou descer direto aqui, ó. Eu não preciso transferir absolutamente nada. Então eu pego este ponto e trago para minha linha da Terra. Pego este ponto, ó, o A2, e trago para minha linha da Terra. Então eu achei aqui, ó, o A1 e achei aqui o A2. Aí agora sim, ó, eu venho aqui, ó, ponho no ponto de fuga, no ponto que eu encontrei, ó, e faço a minha linha convergente. Mesma coisa aqui, ó, ponho no ponto que eu encontrei, ponho no meu ponto de fuga e faço a minha linha convergente. Tá aqui, certo? Deixa eu só, senão vocês acabam não entendendo a sequência de linhas que eu faço. Tá aqui, ó, pronto. Trouxe para cá porque estão em verdadeira grandeza, transferi através da minha linha convergente para os meus pontos de fuga. Legal? Ótimo. Vamos supor que a gente quisesse fazer com a possibilidade de enxergar isso aqui, tá? Não tem necessidade, porque nós não iremos ver, tá? Mas eu vejo até esse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto que eu estou vendo, que é o do 60, é só eu pôr no observador, levo até o ponto, aqui está o ponto, então vou chamar ele de A3, né? Então eu transferi desse ponto para cima, vou trazer ele aqui para baixo, eu estou vendo o meu objeto mais ou menos até aqui, mas eu vou deixar, tá, tranquilo nesse momento, depois eu vou até continuar essa linha, mas eu só queria que vocês soubessem que o que a gente vê aproximadamente 60 graus, tá? Esse é o nosso ângulo de visão. Então eu já achei o A1 e o A2. E aí eu falei que esse bloco aqui, que é o bloco A, tem 3 metros de altura. Aonde eu vou marcar? Nesse ponto aqui de baixo, que eu transferi do A3? Não. Eu vou exatamente onde eu tenho a verdadeira grandeza, onde eu estou encostando no meu plano do quadro e eu marco 3 metros. Marquei 3 metros. Faço a minha linha aqui do só o que eu estou cortando e que eu estou no quadro, e também de modo muito tranquilo, ó, levo para o meu ponto de fuga e estendo meu ponto de fuga e estendo, tá aqui, ó. E aí eu sei que o meu bloquinho ele vai terminar aqui. Eu vou pôr aqui, ó, o A3 eu já usei, então eu vou chamar esse aqui de A4, A5. Teoricamente, estes pontos aqui eu não precisaria nem marcar, porque se eu estou aqui, isso aqui é um bloco fechado, eu não vejo esses pontos, porque eu tenho uma parede aqui na frente. Mas, para efeito da construção, o professorzinho vai aqui, ó, trago para o meu observador, porque eu preciso saber onde ele está, né? Até eu tocar o plano do quadro. Se ele está aqui, ó, vamos lá, de novo, vou marcar para que vocês tenham a compreensão. Se ele está aqui, eu venho, desço, meu bloquinho termina aqui, ó. Então eu sei que este é o limite do meu bloco, ó. Eu trouxe do A4 para o observador, aonde eu cruzo o plano do quadro, eu desço uma linha direto até encontrar com as minhas outras linhas convergentes, então eu já sei qual é o limite, tá? Vou fazer aqui para vocês verem, ó. Se eu fizer essa linha aqui para fechar, ó, eu vou exatamente encontrar o que seria o ponto A5, ó. Tá aqui. Na hora que eu desço, ó, ele fecha exatamente, ó, o volume, tá? Para nós isso é importante? Neste momento não. Então eu vou reforçar agora esse bloco. Então, ó, eu vou começar aqui pelo fundo. Eu já tenho
Depois eu apago algumas linhas. Que fica fácil de entender. Então tá aqui, ó, eu já desenhei o que eu preciso referente a esse bloco. Agora eu vou partir para o outro bloco, né? Então mesma coisa, eu vou desenhar o bloco B. Aonde está o meu bloco B? Então, mesma coisa, eu vou começar pela verdadeira grandeza. Então eu tenho aqui, ó, vou chamar aqui de B1 e vou chamar aqui de B2, tá? Só para efeito das linhas que a gente precisa. Se eles estão tocando o plano do quadro e estão em verdadeira grandeza, eu desço direto até chegar à linha da Terra. Mesma coisa, venho, desço direto até encontrar a linha da Terra. Então eu encontrei aqui, ó, B1, B2. Pronto. Aí mesma coisa, ó, ponto de fuga e traço a minha linha convergente. Mesma coisa, traço a minha linha convergente. Agora eu vou achar esses pontos aqui, ó. Então eu vou achar aqui, ó, o B3. Eu vou até achar o B4, apesar da gente não ter essa visual. Então como é que eu acho? Quando ele está à frente do plano do quadro, eu transfiro, ó, eu ponho no meu observador, levo lá no ponto e levo para o plano do quadro, ó. Achei ali o meu B3. Aí eu ponho de novo no observador, levo no meu ponto que eu quero encontrar, transfiro para o meu ponto, pro meu plano do quadro e achei o B4. Então aqui, ó, B3, vou descer o B3 agora porque eu já achei. Então tá aqui, ó, desço, achei o B3. E aqui desço, achei o B4. É só transferir, ó. Pronto. Ó, B3, B4. Pronto. Tranquilo, né, galera? Sem problemas. E aí, mesma coisa. Qual é a altura desses meus objetos? Então, se ele está no plano do quadro com 3, eu já achei o B2 aqui, é a mesma coisa. Mas se ele está na mesma altura desse bloco, eu poderia puxar direto essa linha. Mas só para a gente ver se está batendo, se está dando certinho, vou marcar aqui, ó, os 3 e tá aqui, ó. Mesma coisa. Aonde eu cruzo com esse ponto aqui, ó, que é o do B2 e que está em verdadeira grandeza, eu transfiro. Marquei certo? Isso, marquei certo. E aí a mesma coisa, aonde eu cruzei aqui, ó, eu tô no B1, subi o B1, marquei os 3 também. Pronto. Esse bloco eu já sei que está aqui, ó. Ah, desculpa, falta achar aqui o ponto do fundo. Aí eu vou achar um ponto só agora, não preciso achar todos. Então eu vou achar aqui o B5. Pronto. Então B5, eu vou trazer, então tudo aquilo que também está além da minha linha, ó, eu ponho lá no ponto e trago para o meu observador. Então aqui é o B5, acabei de achá-lo. Eu venho aqui, desço e eu achei aonde termina o meu bloco. Ele está exatamente alinhado com esse. Legal. Reforço as minhas linhas aqui. Então, ó, eu desenhei o meu bloco B, desenhei o meu bloco A, certo? Agora eu vou, só para facilitar um pouquinho, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido até aqui o processo de construção. Eu vou apagar essas linhas intermediárias para que elas não nos confundam, tá? Então, eu vou apagar aqui, ó.
E aí vocês vão começar a enxergar o bloco, ó. Ó que legal. O desenho vai ficando mais limpo e a gente consegue... Então tá aqui, certo? Agora eu vou desenhar o bloco superior. O que eu tenho no bloco superior? Eu sei que esses pontos estão tocando o plano do quadro. Então eu vou marcar aqui, se esse é o C, ó, este ponto aqui, ó, eu vou chamar de C1. Desculpa, fazer na mesma cor. C1. Esse aqui eu vou chamar de C2, certo? Então vamos marcar, ó. Então aonde, se ele está no plano do quadro, ó, eu desço direto, achei. Mesma coisa, desço direto, já achei, tá? Quanto é o 3 metros? Se ele está alinhado, né? É esse ponto aqui, ó, e este ponto aqui, ó, eles correspondem exatamente à altura do meu A1, né? Então seria o meu A1 linha e o meu B1, desculpa, o meu B2 linha aqui, né? Eles já têm a altura correta porque eles estão em verdadeira grandeza. Ó, eu já tenho os três aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou marcar neste ponto, né, onde eu estou em verdadeira grandeza, eu vou marcar o 6. Aqui, ó. Marquei o 6. E tracei. Aonde eu encontrei, ó, é onde eu tenho o meu bloco C. Ele está exatamente aqui. Essa aqui é aquela minha, onde eu estou tocando o quadro. Então, se ele está apenas apoiado, eu não tenho nada embaixo, ele está exatamente assim. Vou apagar um pouquinho destas linhas para não nos confundirmos, certo? Com isso agora, pessoal, deixa eu apagar um pouquinho aqui também. Eu tenho a construção. Agora eu preciso achar, né, o ponto, ó. Então tá aqui, ó, ele tá apoiado, ele tá exatamente aqui, ó. Agora eu preciso achar o ponto do fundo, né? Onde é que tá, onde é que estão esses pontos aqui, ó? Então trago, ó, pra linha, desço, certo? Esse seria o ponto que eu estaria vendo. Esse seria o outro ponto que eu estaria vendo, porque eu estou trazendo, né, desses pontos aqui, ó, para o meu ponto de fuga. Ah, cadê você? É que ele pegou praticamente um mesmo ponto. Então ele está aqui, ele desceu. Se eu tenho isso aqui, ele está cruzando aqui, ó. Ele está exatamente aqui, ó. Pronto. Encontrei volume. Certo? Olha que legal. Então eu tenho agora já desenhado, né? Ah, mas eu quero também puxar as linhas. Claro, eu poderia puxar aqui, ó, todas com as suas linhas convergentes, né? Mesma coisa. Se eu sei aonde ele está finalizando, eu poderia também, de modo muito tranquilo, pegar e poderia marcar aqui e aí eu teria ele todo desenhado. Mas como a minha primeira intenção é desenhar os volumes, tá aqui, a gente já conseguiu desenhar o volume. Agora vem a segunda parte do exercício, né? Porque isso aqui é uma forma também da gente melhorar a qualidade dos nossos desenhos e a expressividade gráfica dos nossos desenhos. Então agora eu vou propor uma brincadeira para vocês, uma brincadeira muito séria e que trabalha todos os conceitos que a gente, ou a maioria dos conceitos que a gente veio aprendendo e discutindo durante o semestre, né? Então, isso aqui é a representação volumétrica disso aqui. Mas agora a gente vai imaginar que isso aqui, ele é uma casa de verdade. E a gente vai imaginar que eu tenho texturas e que eu tenho algumas sombras e que eu posso pôr vegetação. E a gente vai ver o resultado
que isso nos possibilita, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou imaginar que esse bloco de cima aqui, ele tem, sei lá, ele tem um desenho de parede e ele tem uma caixilharia, ele tem alguma coisa aqui, enfim, com uma textura na frente. Então eu vou marcar tipo a espessura da laje do piso, a espessura da laje da cobertura e vou aproveitar e vou colocar essa textura. Eu vou começar por ele. Então, ó, isso vocês podem fazer de forma aleatória, não tem problema nenhum. Mas se vocês quiserem marcar, não, essa minha parede ela vai ter, sei lá, isso aqui de espessura, assim, 40 centímetros de espessura. Podem até fazer isso. Então, tipo, aí é só vocês pegarem e transferir exatamente do ponto, tá vendo? Então, vou marcar aqui, ó. Eu quero colocar a mesma espessura ali. E eu quero colocar praticamente a mesma espessura aqui, ó. Ele já começa a dar um volume, tá vendo? E aí eu vou falar que a parte da minha janela, ela tá recuada aqui, ó, né? Vou fazer aquele aleatório à mão. Se ela tá recuada, então eu vou puxar esse ponto aqui, ó, pro meu ponto de fuga. Ah, isso aqui pra mim tá bom já de recuo. Agora eu tô fazendo alguma coisa um pouco mais aleatória, né? Eu já construí o bloco principal e agora eu vou fazer uma brincadeira séria, trazendo de forma mais aleatória. Opa, olha que legal. Então agora eu já consigo ver o volume, né? E aí eu vou falar que assim, eu quero que tenha uma textura aqui, meio que, sei lá, madeira, alguma coisa assim. Vou fazer como se fosse um ripado. Então, tipo, ó. Pronto. Olha a diferença que isso já deu. Legal. Agora, esse bloco aqui, eu quero simular como se fosse um bloco com uma textura de concreto. Só apagar essas linhas aqui, ó, para não nos confundir, tá? Tô dando uma limpadinha no desenho para facilitar a nossa compreensão. A qualquer momento também vocês podem pausar o vídeo para entender a construção das linhas, né? Acho que é muito simples, muito tranquilo, mas é só para a gente conseguir visualizar o desenho. Tá aqui, ó, dando a profundidade. Então, esse bloco ele tem uma textura de concreto e aí é uma textura feita a partir de tábuas de concreto. Então, na horizontal, o que eu vou fazer? Todas as minhas linhas eu vou pôr no meu ponto de fuga, ó, e vou fazendo essas minhas linhas, ó. Então, se ele está na horizontal, todas as linhas convergem para o ponto de fuga, ó. Professor, tem medida essas linhas? Neste momento e apenas neste momento, como eu estou fazendo apenas algo para que dê mais expressão, mais expressividade gráfica para o desenho, isso não tem medida. Mas o bloco como um todo, os 3 blocos A, B e C, eu construí com as medidas e usando a regra de construção de perspectiva com ponto de fuga. Apenas esse desenho das texturas e sombras que eu estou fazendo de forma aleatória. Aqui, ó, que eu estou fazendo, onde eu encontro essa linha vertical, eu puxo a minha linha horizontal só para falar que as minhas tábuas elas estavam alinhadas. Tá aqui, ó. Ó como já muda a característica do desenho. E esse aqui? Esse aqui eu quero que seja uma coisa mais simples, mais tranquila, sem muita textura. Certo? Agora, a gente pode, para melhorar ainda mais a questão da expressividade, pode fazer uma brincadeira
séria e construir as sombras do nosso desenho, né? Então, ó, o que eu vou imaginar? Vou imaginar que se eu tenho uma iluminação vindo daqui, isso aqui está fazendo a sombra própria. Isso aqui também tem a sombra própria, né? Porque é o plano de baixo. Eu muito provavelmente vou ter uma sombra aqui que vai se diluindo. Né? Tô imaginando que a minha luz está aqui, ó, tá, pessoal? Aqui eu vou ter também uma sombra própria, principalmente aqui embaixo. E esse aqui eu vou ter uma sombra só aqui, ó. Olha a diferença já do que a gente tá vendo do volume, certo? Ah, professor, mas agora... Legal, isso aqui pode ser... Podemos considerar como uma casa? Claro que podemos. Ah, então eu posso imaginar... Olha aqui, olha como a gente consegue fazer várias coisas interessantes. Eu posso imaginar que eu tenho um piso de acesso para casa. Claro que sim. Então vamos imaginar que eu tenho um piso aqui, ó. Vou fazer tirando desses pontos aqui, né? Isso vocês podem fazer aleatório, mas marquem. Então é como se eu tivesse um piso aqui, ó. Um piso de acesso à casa aqui. Professor, qual a medida? Não tem medida. Isso aqui eu fiz aleatório só pra gente fazer essa brincadeira. Então se eu tenho um lugar onde eu toco o quadro de novo, né? Eu venho e desço direto, ó. Se essa aqui é a minha linha da terra, significa que eu cheguei aqui. Se ele está descendo também aqui, está no plano do quadro, eu marco, achei meus 2 pontos, sem segredo, ponto de fuga, linha convergente, ponto de fuga, o outro ponto que eu desenhei, linha convergente, tá aqui, olha que legal, agora eu achei o meu piso de entrada da casa. Ah, professor, legal, mas falta alguma coisa. Sim, faltam muitas coisas, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer uma brincadeira agora de falar que a gente tem vegetação, certo? Então, deixa eu pegar aqui. Então, sei lá, eu quero colocar como se eu tivesse uma palmeira por aqui, tá? Então, como se eu tivesse uma palmeira aqui marcada. Eu desço a posição dela. Vou até fazer uma palmeira bem... Esses desenhos a gente já viu em outras aulas, em aulas anteriores, né? Então só pronto. Ah, mas eu quero colocar um arbusto aqui.
E aí agora a gente vai compondo o nosso desenho com as outras técnicas que aprendemos. Aqui, ó. A mesma coisa eu quero que tenha... Só para emoldurar essa parte. Que, aliás, deixa eu só aproveitar aqui já. O concreto tem ele tem uma textura, né? Aqui a gente pode fazer uma brincadeira, mas poderia ser qualquer coisa, poderia ser uma textura de pedra, o que vocês quiserem, enfim. Não tá aqui. O piso eu quero... Ó, notem aqui, ó, se eu quero uma linha, eu sempre trago... sei lá, de repente quer... Mesma coisa, né, questão do arbusto. Quero colocar como se tivesse uma árvore aqui, né, sei lá, posso marcar a copa dela. Não tá aparecendo totalmente, então é uma coisa bem solta, bem sketch mesmo agora. Só criar um pouco mais de contorno, né, não tô vendo ela inteira, tô só... Mas olha como já começa a mudar aquele desenho inicial, né? Eu quero dar um pouquinho mais de peso para algumas coisas. Aqui tá mais à frente, né? Então tá aqui. Eu já consigo expressar um pouco mais essa relação do peso. Então as linhas que estão mais próximas, elas têm uma espessura maior. Quero colocar um pouquinho de um fundo, alguma coisa assim, né? Não vou nem ficar enchendo com muita coisa o desenho, mas daria para inserirmos uns prédios no fundo, enfim, algumas outras coisas. Eu vou só... Assim, o desenho ele tem que possibilitar para nós essa possibilidade da expressão, né? E tudo isso eu fiz a partir dessa base e o conceito que nós utilizamos nas outras aulas, que nós aprendemos nas outras aulas.
aqui pode ter a gente pode brincar, falar que é uma vegetação no fundo também, né? Daria para desenhar um mobiliário aqui, agora dá para fazer várias coisas, né? E por fim, e não menos importante, é claro, se eu tenho aqui ponto de fuga, eu posso falar que eu tenho posso falar que eu tenho uma pessoa então a pessoa ela tá exatamente aqui onde eu tô, na linha do horizonte, apesar de que a linha do horizonte que ela tá um pouquinho mais alta, tá 2 metros, etc, mas tá aqui, né, pessoal? E é isso, pessoal. Então, um desenho rápido, simples, expressivo. O que eu fiz? Então, recapitulando, desenhamos a base poderia ser um projeto como é esse, uma residência. Então, isso aqui está desenhado exatamente sobre regras, né? Então, eu sigo regras. Então, eu tenho o plano do quadro, que está em verdadeira grandeza, o bloco A, bloco B, o bloco C, que é o bloco superior, então, bloco A, B e bloco C, né? Vou construindo primeiro as linhas que estão na verdadeira grandeza, porque com elas eu consigo ter as medidas reais, tenho a linha do horizonte marcado, meu ponto de fuga transferido, etc. E o resultado final, depois de colocar um pouquinho de textura, luz e sombra e vegetação, é esse aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente vai para 2 pontos de fuga. Beijo, turma!